sempre quis falar aqui no canal sobre esses assuntos misteriosos e conspiratórios envolvendo o Titanic. Mas eu não via muito apelo, sabe? Tipo, vou jogar esse assunto do nada na cara das pessoas, mas... devido aos últimos acontecimentos da semana passada, agora é a hora pra gente falar sobre esses assuntos. Sim, estou surfando na onda. YouTubers, né? Quem confia neles? Dadas as notícias da semana passada, eu resolvi atropelar a agenda que a seita passa pra mim e colocar esses assuntos aqui pra vocês. Então, os vídeos dessa semana aqui ficaram lá pra semana que vem. Seita, parece que vocês perderam agora. Posso falar isso, hein? Posso falar isso, não eles me tiram da agenda. Inclusive, antes de começar aqui o vídeo, recado pra vocês que me pediram o vídeo sobre os códigos de Grabovoi. Calma! Mais uma atropelada que eu dei aí na agenda da seita. Vai sair na sexta-feira dessa semana, tá? Fique ligado nas notificações e se o YouTube não te entregar, não seja burro. Passa aqui no canal e assiste ao vídeo. Pronto. Resolvido. Problema resolvido. Alguma vez você já se questionou o motivo pelo qual tem tanta gente preocupada com o Titanic? Tipo, tanta gente engajada em pesquisar o Titanic? O que tem lá de tão importante assim, hein? Por que as pessoas se preocupam tanto com um navio que naufragou há 110 anos atrás? Tem tanto navio no fundo dos oceanos, por que as pessoas se preocupam com esse em específico? Bom, primeiro porque as pessoas têm uma verdadeira obsessão pela história do Titanic. E segundo, porque esse navio, ele tem um objetivo maligno específico de levar cada vez mais e mais pessoas para o fundo dos oceanos. As pessoas começam a pesquisar, não param mais, ficam obcecadas e quando elas vão se perceber, elas já estão lá. Algumas das pessoas envolvidas nas pesquisas do Titanic até o presente momento são descendentes de pessoas que morreram tragicamente no naufrágio do Titanic. Então, além disso me pareceu uma espécie de karma familiar, ou, como diz a constelação sistêmica, uma espécie de lealdade ao sistema, o que a gente sabe mesmo é que existem muitos tesouros que afundaram junto com o Titanic. Então, além de todo esse lado que a gente poderia considerar meio espiritual, meio kármico, ainda existe o lado da ganância, que não para, tá? A ganância dos seres humanos é infinita. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje, tá? É sobre ganâncias infinitas. Muitos diamantes, muitas obras de arte e até um manuscrito misterioso do filósofo persa Omar Khayyam, do século XI, que era enfeitado com muitas pedras preciosas, está ainda dentro do Titanic. Existem 75 containers com sangue de dragão, que é uma resina de uma árvore das Ilhas Canárias que era muito valiosa no passado. E pasmem, tinha uma múmia dentro do Titanic. Embaixo da cabine de comando estava uma caixa de madeira guardando uma múmia egípcia de um profeta dos tempos de Amenófis IV. Junto com o cadáver tinha um amuleto com a imagem do deus Osíris. Algumas pessoas acreditam que a múmia tenha sido a principal culpada pelo naufrágio do navio, que seria uma espécie de Maldição da Múmia parte 2. Se você quer saber a Maldição da Múmia parte 1, eu recomendo esse vídeo aqui que eu gravei lá no Egito, porque eu sou essa pessoa engajada que vai no lugar, vai em loco mostrar o bagulho acontecendo. Além disso, dentro do Titanic também tinham carros de luxo, milhares de dólares em joias, enfim... são grandes tesouros da humanidade. E, gente, vocês já imaginaram o que aconteceria com a pessoa que colocasse a mão nos tesouros do Titanic? Essa pessoa estava feita na vida, muito mais do que ela já é, né? Porque para explorar um navio desse, você já tem que ter dinheiro. Todo mundo sabe que o Titanic afundou após bater em um iceberg, certo? Não, não está certo. Errado. Ai, como assim, Carol? Minha vida inteira foi uma mentira? Pois é. Existem pesquisas recentes que comprovam que essa não foi a causa do naufrágio do Titanic. As pesquisas mostram que a causa original do naufrágio não foi o gelo, mas sim o fogo. E como assim?
O jornalista Sonan Moloney é mais um desses obcecados aí pelo Titanic. Ele esteve pesquisando o Titanic por mais de 30 anos da sua vida e foi ele que descobriu uma mancha negra de 9 metros no casco do Titanic. Ele colocou as mãos, ele teve acesso a fotos do Titanic durante o processo de construção e durante o dia inaugural do Titanic. E ele percebeu essa mancha imensa no casco do Titanic que teria sido causada por fogo enquanto o Titanic estava sendo construído. O Titanic, essa parte do navio, ficou pegando fogo por 3 semanas, até que uma pessoa percebeu e apagou. Os metalúrgicos e experts nesse assunto dizem que o fogo poderia ter enfraquecido o metal do casco, reduzindo a força do casco em 75%, e que por isso o iceberg teria feito um buraco no casco, porque se não fosse o fogo, teria sido impossível afundar o navio. Ele teria batido no iceberg, ele ia ter quebrado o iceberg, ia continuar e nada teria acontecido. O infortúnio veio justamente porque o iceberg bateu no exato ponto onde a casca do navio estava enfraquecida por esse incêndio. Os donos do projeto do Titanic e Joseph Bruce Ismay, que era o presidente da White Star Line, eles sabiam do fogo. Eles sabiam também que o navio não deveria ter saído naquela fatídica viagem, mas isso significaria uma falência instantânea para os construtores e para o dono da empresa. Além disso, não existia carvão suficiente para a viagem, para sustentar a viagem inteira do Titanic. Mas todos os ingressos da viagem do Titanic já haviam sido vendidos. Estava sold out. Esses tickets, eles eram uma espécie de uma loteria imensa na época. Todo mundo queria um ingresso para morrer. Todo mundo queria o ingresso do Titanic. Para vocês perceberem que a obsessão do Titanic vem de muito tempo atrás, muito antes do naufrágio. Todo mundo queria ter a oportunidade de dar uma volta no maior navio já construído pela humanidade. Era tipo o hype da época, sabe? Equivalente, eu penso, aos shows do Coldplay no Brasil, sabe? Que todo mundo quer ir, daí todo mundo que você conhece vai e se endivida e paga caro. E quando chega lá, uou, que legal, que incrível, leva a pulseira pra casa mesmo não podendo, entendeu? Era uma hype na época parecida com essa hype do show do Coldplay de hoje em dia. Existia uma divisão da sociedade entre aqueles que podiam ir e aqueles que não podiam ir. Os donos do Titanic, eles compraram todo e qualquer carvão que eles podiam ter encontrado. Eles até pediram emprestado para navios vizinhos. Porque cancelar a viagem era algo totalmente fora de questão. Além disso, para esconder a verdade, para esconder esse fogo no casco, eles viraram o navio, deixando a mancha negra para o outro lado, para o lado do oceano, onde ninguém conseguisse ver. Essa viagem era o negócio mais chique da época. Sabe os nossos cruzeiros de hoje em dia? Pois é, não fica nem no chinelo, gente, do que era o Titanic. Vocês não fazem ideia. O navio, na primeira classe, tinha tudo que vocês podem querer imaginar. Existiam cabeleireiras para todas as moças, para arrumá-las para os jantares. Tinha um serviço de passeio com cachorro, um serviço de treinamento de cachorro a bordo. As refeições da primeira classe tinham 13 pratos cada uma e duravam aproximadamente 5 horas. Cada um desses 13 pratos acompanhava um tipo de vinho diferente. Tinha 1.500 garrafas de vinho no barco, 20.000 garrafas de cerveja, 8.000 charutos e nenhum binóculo. É como assim? Por que o pessoal da primeira classe precisava de binóculo? Um binóculo poderia ter salvo o navio inteiro. Um binóculo. Naquela época, não existiam os sistemas de sonar. Então, era mais difícil detectar essas ameaças do oceano, principalmente durante a noite. E eles usavam binóculos para fazer essas observações. Só que os binóculos do Titanic foram trancados em um compartimento especial do navio. E a única pessoa que tinha a chave desse compartimento era o segundo oficial David Blair, que foi substituído no último segundo antes da viagem. Ele estava com tanta pressa, mas tanta pressa de sair do navio quando ele foi demitido, que ele esqueceu de passar a chave para o novo segundo oficial do navio. Só que eles só perceberam que o compartimento lá especial onde guardavam os binóculos estava trancado
3 dias depois que o navio já tinha partido. Se a tripulação tivesse esses binóculos, eles teriam visto o iceberg e eles teriam tido tempo hábil para desviar o navio, para que o navio não batesse no gelo. Além disso, o Titanic estava muito acima da velocidade permitida na hora do acidente. Eles estavam atrasados no cronograma do navio e isso era inaceitável. Por quê? Porque poderia arruinar a reputação do Titanic. Por isso, o navio estava muito mais rápido do que ele tinha sido construído para. E tudo isso, gente, sem contar a negligência dos botes salva-vidas, né? O Titanic precisava de 60 botes salva-vidas para comportar todo mundo. Mas, por uma questão totalmente estética, ele partiu com apenas 20 botes salva-vidas. Além disso, sabe aquela apresentação de segurança que tem hoje em dia obrigatoriamente em todo e qualquer barco que você pega, onde eles ensinam os procedimentos de segurança e tudo? Pois é, não aconteceu no Titanic. O capitão cancelou essa demonstração de segurança e ela era para acontecer, estava agendada para acontecer na manhã do dia do acidente. Ninguém sabe o motivo pelo qual ele teria cancelado essa apresentação de segurança. E por causa disso, eles demoraram 1h30 para começar a soltar os primeiros botes salva-vidas na água, que era um procedimento que deveria durar no máximo 10 minutos. Os primeiros botes salva-vidas saíram praticamente vazios. Por quê? Porque ninguém acreditava que o negócio estava acontecendo de verdade. As pessoas ficaram relutantes de sair do navio. E quando elas foram perceber, já não tinha mais espaço nos últimos botes salva-vidas. Algumas pessoas dizem que o capitão Edward Smith, ele era muito pica. Já outras pessoas dizem que ele era um farsante, que ele tinha falsificado o próprio exame porque ele não passou no exame dele lá, ele não era capitão de verdade. Então existem duas vertentes sobre essa história e ninguém sabe de fato qual é a real. Um navio que passava próximo do Titanic, que era o California, ignorou todo e qualquer aviso que o Titanic mandou para ele. A gente não sabe até hoje o que rolou de verdade. Se foi uma questão de ego, uma questão de ganância, uma questão de um capitão não gostar do outro, uma questão deles não terem ouvido, uma questão deles não terem visto, né, os sinais que foram enviados com aquele sinalizador lá. Enfim, são muitos erros um atrás do outro acontecendo em camadas profundas de uma sociedade gananciosa. Uma série de eventos desafortunados então levaram ao afundamento do Titanic. Mas percebam que curioso como a palavra ganância se aplica até o presente momento. Os donos do Titanic e os construtores do Titanic foram gananciosos, foram egocêntricos. Eles queriam porque queriam fazer aquela viagem inaugural a tempo. Eles queriam mostrar o poder do titã do mar, certo? E não deu muito certo. Ao mesmo tempo, as pessoas estão até hoje mexendo em túmulos de pessoas que sofreram no passado. Estão mexendo ali, revirando uma situação. Por quê? Porque o Titanic é cheio de tesouros. Ou seja, existe ainda muita ganância envolvida nessa história. Se você adicionar as causas sobrenaturais que eu contei nesse vídeo aqui, ou seja, em toda aquela questão do capitão ser obcecado pelo navio também, ele ficar assombrando até... Gente, se você adicionar as causas sobrenaturais, a gente fica aqui até semana que vem, só falando sobre esse assunto. Porque, sério, é um assunto muito complexo. Parece que não, gente, parece que é só um filminho e tal, mas não é, tá? O próprio James Cameron, que é o diretor do filme, ele também é obcecado pelo assunto. Mas e aí? O que você pensa de tudo isso? Você pensa que foram apenas os fatos sobrenaturais? Você pensa que foi a ganância do ser humano que afundou esse navio? Ou você pensa que realmente o navio é amaldiçoado, talvez pela múmia, talvez pelo nome, enfim. Comenta aqui embaixo o que você pensa dessa história. Não perca que daqui 2 dias nós teremos o vídeo lá dos códigos de Grabovoi e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!